Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade em que estamos reunidos para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus. O tema de hoje é um tema tirado do Reformador, da nossa irmã Marta Antunes Moura, e ela fala da prática da caridade como ação desobsessiva. A prática da caridade como ação desobsessiva. E aí vem as palavras de Pedro, quando ele nos recomenda: levai, pois, uma vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo. Vejam só, o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. E aí nos vem a recomendação de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. E essa recomendação tão sábia de Jesus, ele lembra que a reconciliação, enquanto estamos no caminho da matéria, ela é bem mais fácil. Quando caminhamos lado a lado do nosso ofensor ou do nosso adversário, temos mais facilidade em que haja uma reconciliação. Porque quando a inimizade passa para o outro lado da vida, a reconciliação se torna muito mais complicada. Eu, Wanda, posso atirar uma pedra no Celso. Se o Celso estiver na mesma sintonia, a minha pedra consegue pegar o Celso fácil, estando encarnado. Mas quando a inimizade passa para o outro lado da vida, a situação é muito mais complicada, porque o nosso inimigo se torna invisível e ele pode nos atingir nos nossos afetos mais sinceros, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida de trabalho. E as pessoas, muitas vezes, não acreditam nessa influência espiritual. Mas Jesus lembra: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Aí alguém pode perguntar: mas afinal de contas, fala tanto em obsessão, o que é obsessão? E a explicação é simples. A obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. E quando estudamos profundamente a obsessão, existem várias formas de obsessão. Existe a fascinação, a obsessão simples, a obsessão mais severa e até a subjugação, onde o espírito subjuga o corpo daquele encarnado. Então, é um assunto muito, muito sério e depende da sintonia estabelecida entre o perseguido e o perseguidor. Lembrando, lá quando o Evangelho fala das causas anteriores do sofrimento, se pudéssemos abrir o nosso livro do passado, nós nos veríamos em muitas situações complicadas, em que prejudicamos, em que matamos, em que roubamos, em que trouxemos muito sofrimento para muita gente. E daí, essas obsessões mais severas, que são resultado das nossas ações em outras vidas. No livro Drama da Obsessão, do Bezerra de Menezes, ele conta uma obsessão que durou, meus irmãos, exatamente 400 anos. Vocês imaginem uma obsessão, uma perseguição durando 400 anos. Era uma falange de espíritos que perseguia um outro grupo.
Então, o que acontecia? Eles encarnavam, eles perseguiam enquanto eles estavam encarnados. Desencarnavam, eles perseguiam na espiritualidade. Foi um caso que aconteceu durante a Inquisição, e esses espíritos prejudicaram extremamente uma família, e a família, então, toda se torna obsessora desse pessoal. Só uma menina é que perdoou. E essa obsessão durou 400 anos. E a maneira que eles perseguiam esses infelizes era através do suicídio. Eles perseguiam e obrigavam que eles se suicidassem. E eles suicidavam, voltavam para o plano espiritual. Eles também não perdoavam e os perseguidores também. E a encrenca continuou, até que reencarnaram no Rio Grande do Sul e, através de uma pessoa amiga, foram encaminhados para um centro espírita. Então, quando chegou nessa situação do tratamento na casa espírita, é que a situação se resolveu através do mútuo perdão. Então, houve a libertação. Perseguidos e perseguidores se libertaram. Então, é um livro escrito por Dr. Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão. É um livro muito, muito interessante. E a obsessão também ela pode ocorrer de forma esporádica. Em algum momento ele sente aquela influência, de repente passa, ou pode acontecer de maneira sistemática. Aí a obsessão numa situação muito mais séria. Eu lembro, há uns anos, quando nós morávamos em Belo Horizonte, tinha uma senhora em situação de rua que ela caminhava pela Avenida Afonso Pena. Vocês que já conhecem Belo Horizonte sabem o que é a Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. E ela, toda a aparência dessa pessoa, que era uma mendiga, ela tinha uma aparência de uma grande senhora. O cabelo penteado assim para cima num coque, e olhava para ela, você via uma dama. E ela fazia esse movimento. Era como se ela chicoteasse uma pessoa. Ela caminhava pela Avenida Afonso Pena, ela ia e voltava. Então, para quem consegue enxergar esse lado espiritual, a gente via claramente a obsessão acontecendo. Os escravos que ela maltratava no tronco eram os obsessores que faziam com ela, que ela caminhasse para lá e para cá, como se estivesse chicoteando alguém. Uma situação de extrema penúria, de um sofrimento muito, muito, muito grande, né? E a obsessão, como ela acontece em nível psíquico, é muito difícil neutralizá-la. A gente recebe aqui na Fundação muitos casos de obsessão em que vai para a mesa mediúnica para o tratamento. E é um tratamento difícil. Por isso é mais fácil prevenir a obsessão do que remediá-la. Porque depois dela instalada, a situação se complica um pouco mais. E a Marta Antunes, ela fala, os pensamentos, os sentimentos do nível mais elevado fornecem a proteção contra a obsessão. Porque o ódio, o rancor, a vingança, maus pensamentos, vícios, materialismo são atrativos para a obsessão. É onde o obsessor encontra, então, um campo fértil para que ele possa atuar, né? Porque a obsessão ela decorre sempre de uma imperfeição moral. É aquele pedacinho frágil do nosso espírito em que eles encontram a maneira de nos atingir. Sempre por uma imperfeição moral. Quer dizer, para conseguir um corpo saudável, é preciso fortificá-lo. E para uma alma saudável, é preciso fortalecer essa alma, né? Daí a essa necessidade de trabalharmos para a nossa melhora interior,
que cada dia procuremos ser um pouquinho melhores em termos de fraternidade, de compreensão, de perdão e de amor. Ele fala a prática da oração, a leitura de bons livros, de estudos sérios, a vontade para rejeitar a má influência, porque muitas vezes vem um pensamento na nossa cabeça e nós sabemos que aquele pensamento não é nosso. Um pensamento de negatividade, um pensamento de suicídio, a gente sabe que aquilo não é nosso. Nós estamos sendo, então, influenciados. E o antídoto melhor, o amor ao próximo. Porque, como Jesus disse, o Pedro disse, o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer, a prática da caridade, ela neutraliza a ação desobsessiva. Ele fala caridade e humildade, caminho da salvação. Ama a Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. A doutrina nos alerta, fora da caridade não há salvação. Porque pela caridade nós conseguimos vencer o orgulho e o egoísmo. Caridade é aquela frase que nós ouvimos muito. Caridade é o amor em ação. Quando a gente vê a turminha aqui do centro fazendo a campanha do quilo ali no mercado, o que é isso? A não ser a prática do amor. A pessoa sai da própria casa para ali ficar esperando a doação. Vem alguém e traz um saquinho de açúcar, um saquinho de arroz, e pouco a pouco aquele carrinho está cheio. E na hora dessa distribuição aqui no centro, em que chega uma mãe aflita precisando de uma ajuda, e a fundação ter uma dispensa abastecida para minorar o sofrimento daquela pessoa. Quantas pessoas contribuíram? Porque a pessoa fala, mas eu só posso dar um saquinho de arroz. Não importa, mas que ela doe. Porque aquele saquinho juntando outro, no instante o pouco fica muito. E tem como ajudar aquela pessoa em dificuldade. E a caridade também, ela não faz distinção entre raças, em pessoas, entre situação socioeconômica. Tanto precisa de caridade aquela mãe abastada que está num sofrimento atroz pelo falecimento de um filho, quanto a mãe que chega aqui na fundação pedindo uma cesta básica para matar a fome dos seus filhinhos. E que essa doação, porque a gente tem que separar esmola de caridade. A esmola ela é feita de uma maneira que a pessoa não se envolve com o outro. Ele doa e, de preferência, quer se ver livre da presença daquela pessoa. Mas a caridade não, ela tem um olhar de ver além das aparências. Porque imaginem, meus irmãos, nós que temos o nosso arrozinho com feijão, nós temos o nosso alimento na mesa, como é bom de manhã levantar e tomar um cafezinho gostosinho, né? A Cláudia, que adora uma tapioca, né, Cláudia? Comeu uma tapioquinha, que coisa boa. Agora imagine a pessoa passar pela provação de não ter o que oferecer a seu filho. É uma situação muito difícil. E ter que chegar aqui e pedir esse alimento. É uma prova muito, muito difícil, essa da miséria, da situação difícil financeiramente. E quando essa doação é feita, ela tem que ser envolvida primeiro com respeito. Porque hoje é ele que chega pedindo alguma coisa, e amanhã pode ser a minha vez. Nós não sabemos o que passaremos daqui para frente. Então, essa doação, ela tem que ser envolta com respeito, com amor, com compaixão, para que ela se torne verdadeiramente caridade. Não confundir a caridade com esmola. Muitas vezes a esmola é até necessária em determinadas situações. E aí fala, na questão 886 do Livro dos Espíritos,
Veja a pergunta, porque no livro dos Espíritos a gente não sabe qual que é mais inteligente, se é a pergunta ou se é a resposta, né? Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade, tal como a entendia Jesus? Tal como a entendia Jesus. Olha o sentido da caridade. Olha a resposta que os Espíritos deram a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é que significa caridade. E agora vamos deslindar um pouquinho o sentido dessas palavras. Mas, afinal de contas, o que significa mesmo benevolência? A gente ouve tanto falar em benevolência, mas o que significa? Então, vamos lá no dicionário para a gente ver o que é benevolência. Cordialidade, olhar com compaixão o outro, paciência, ouvir com atenção, benignidade. Benévolo é aquele que demonstra afeto, amizade, fraternidade e respeito. Não é porque a pessoa está numa situação terrível financeiramente que ela não merece respeito. E diz mais: quem doa gêneros alimentícios com carinho e solidariedade. E não é só doar gênero alimentício. Muitas vezes a pessoa tem a casa abastada, mas ela precisa de alegria, de bom ânimo, de esperança, de uma palavra de incentivo, né? E aí vem a outra palavrinha, a indulgência. Capacidade de ser tolerante com as imperfeições alheias. Bondade, solidariedade, misericórdia. Indulgência não é conivência, é contribuir para que o outro melhore. Vejam só o que significa indulgência. E depois vem o perdão. Compreender as ofensas. O fulano me ofendeu no momento de fragilidade dele. Ele estava doente naquele momento que ele me ofendeu. Ver o ofensor não como uma pessoa má, mas como uma pessoa fragilizada, uma pessoa doente espiritualmente. Ele fala: perdão é profilaxia, garantindo saúde, paz, renovação e segurança. E diz que o perdão, ele dissolve o mal. É proteção espiritual e equilíbrio do ser humano. Quando a pessoa fica remoendo determinadas ofensas, ela não se liberta e nem liberta o outro. Ela fica presa ao ofensor. Ela diz que a caridade como ação desobsessiva, ela é de um valor inestimável, porque ela faz caridade com quem é obsediado e a caridade com o obsessor. Porque quando o obsessor tenta perseguir alguém que está na prática do bem, ele aprende pelo exemplo. E ele perdoa pela força do amor. Ele vê que aquela pessoa não merece ser obsediada. Ele fala: ir ao encontro dos que sofrem, amenizar-lhes as dores. Existem pessoas, meus irmãos, do nosso lado, passando dores tão atrozes, porque existe a dor mentira, que é a dor material, que ela vai doer, mas vai passar. Existe a dor verdadeira, que é a dor moral, que muitas vezes ela nos acompanha até no outro lado da vida. E quantos existem nesse sofrimento moral? Ele fala: além de nos ajudar, a caridade, além de nos ajudar a evoluir, ela constitui barreira contra as possíveis obsessões. Porque a caridade, ela não somente espalha benefício, ela ilumina a nossa vida com a divina luz. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite de paz.